Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Flávio, hoje vamos falar sobre biologia molecular, né? O que é biologia molecular, né? Como ela age, né? Ela vai agir na identificação de agentes infecciosos, né? Identificação de mutação específica, leva proteínas com funções prejudicadas, né? Ou predisposição a doenças oncológicas, né? Estabelece prognóstico de doenças, o elenco melhor tratamento, né? Seguindo especificamente o paciente, né? É, e o que é a técnica de PCR, né? É uma reação em cadeia de polimerase, né? PCR é uma palavra em inglês, né? Que significa isso aí que eu acabei de falar, né? Reação em cadeia da polimerase, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai mimetizar o ciclo celular de divisão celular, a transcrição da informação genética contida em DNA e seu produto, né? O que vai acontecer? Vai haver uma replicação de sequências específicas de DNA, né? Usando o quê? Um equipamento chamado termocicladores, né? Que utiliza materiais, né? De termos, né? De lugares que produz água quente, né? É, acrescenta, o que vai acontecer? Vai acrescentar as amostras, né? Do material genético, né? Conhecido como primes, né, que é esse material, desoxirribonucleotidenina polimerase, né, termo resistente. E aí, o que vai acontecer com isso? Durante esse processo, vai gerar milhares de cópias submetendo a amostra de DNA a ciclos específicos de temperatura e combinando reagentes. Então, para que ocorra o resultado do PCR, é necessário, né, que no termociclador ocorra vários níveis de temperatura com a combinação de reagentes, né? O objetivo, né, é a obtenção de muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucleico a partir de uma fita molde, ou seja, consiste na produção de DNA in vitro, né? Essa técnica vai ter que ser aplicada in vitro, né? E como foi dito anteriormente, né, com reagentes, né? Como é feito o PCR com reação em cadeia de polimerase, né? Vai o quê? Vai colocar a amostra do DNA, né? Um microtubo de ensaio em uma máquina, né? Termo, em uma máquina termocicladora que possui como função fazer ciclos de temperatura pré-estabelecidos com tempos exatos, né, específicos para a reação seguinte da análise, né? Aqui está a amostra de DNA, né, como a gente podemos ver na imagem. Aqui são os tubos, né, onde vai ser introduzida essa amostra. Aqui o termociclador, que parece com micro-ondas, né, onde que ele vai trabalhar com vários níveis de temperatura, né, e para chegar no resultado final, né. O termociclador ocorrerá um ciclo com 3 etapas, né? O que são essas 3 etapas, né? A desnaturação, anelamento e extensão, né? Para que se consiga chegar ao resultado final do PCR, né? Para que você venha descobrir alguma doença, né? Alguma infecção, né? E vários outros tipos de doença, né? Aqui, né? O primeiro ciclo vai acontecer no termociclador é a desnaturação. Para que a desnaturação, né? O que acontece? É dividido em duas partes, né? Funciona uma base nitrogenada composta por 3 fosfatos oligonucleotídeos, conhecido como primes, que são as fitas do DNA T, C e G, e polimerase será usada para promover a reação, né? Por que a desnaturação é importante, né? Para que a fita do DNA molde alvo se separe, irá elevar a temperatura da mistura a 90. Para que aconteça a desnaturação, é necessário uma temperatura de 92 a 96 graus, né, centígrados. Irá promover a separação do que? Da fita dupla de DNA, né? E ela vai o que? Vai gerar o que? Duas fitas simples através da quebra das pontes de hidrogênio, né? Aqui mostrando aqui como é que vai ocorrer essa quebra aqui, ó, da fita de DNA, né? Para que ela se torne simples, né? No segundo ciclo, né, é o anelamento. O que vai acontecer? Vai ser o efeito ao contrário, né? Essas amostras de DNA no tubo, ela vai se resfriar, ela vai chegar a 50 graus centígrados, né? É, que é os primes, né? Que são as sequências únicas de nucleotídeos, né? Se anelam o quê? Em duas fitas simples, servindo de iniciadores para a enzima polimerase, né? Aí, terceiro ciclo é a extensão, né? Aquece novamente o tubo a 72 graus centígrados, né? Temperatura ideal de funcionamento do tanque polimerase, né? Para a duplicação da fita. Ataque polimerase após o final do prime, a colocar os nucleotídeos livres na fita de DNA, ligando-se por propriedade, formando assim
uma nova fita dupla, né? E o processo envolve esses 3 passos, né, como foi dito anteriormente, né, e são repetidos por várias vezes, de 40 a 50 ciclos, né, sendo possível aumentar em cada ciclo 2 vezes a concentração de DNA preexistente, né. E o produto final da PCR, como nós podemos notar, né, aqui é o DNA, né, a primeira cópia, né, e depois ela aumentou em grande quantidade, né, aqui já no PCR, né, depois que essa amostra passou por todos esses processos de ciclos, né? Aí vai gerar várias outras cópias, né? Para se chegar ao resultado final, né? Para descobrir se a pessoa tem uma determinada doença, se a, na forense, né? E quando comete um crime, também é possível se descobrir através do DNA, né? Porque o DNA é único, então através da amostra é possível descobrir fazendo comparações, né? Uma tecnologia está muito moderna, então a gente podemos descobrir fazendo uma conexão, né? Quais são as vantagens, né? As vantagens é a quantidade mínima necessária para o procedimento, né? A obtenção de uma grande quantidade de produto, né? Como foi dito anteriormente, a amostra nem sempre puras, capacidade de ampliar uma única molécula de DNA ou RNA, né, ferramenta importante para a biotecnologia e baixo custo, né. E quais são as desvantagens, né? Necessidade de conhecer a sequência de DNA amplificar para poder ser sintetizados para índices específicos, né. Facilidade com contaminação da amostra, né, ou seja, a amostra pode se contaminar com muita facilidade, incorporação errônea de base durante a replicação, substância que conhecidamente inibe a reação, como é o caso da hemoglobina, demanda de mão de obra especializada. Nem muitas vezes não há mão de obra especializadas, né, para 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 fazer análise, né, e diagnosticar, né, como é que isso tudo funciona, né. Aplicação da técnica PCR, né? Quando é que essa técnica vai ser aplicada, né? Vai ser em doenças infecciosas genéticas, amplificação de genes para posterior clonar a expressão, determinação de variabilidade genética, né? Para gerar novas plantas, novos animais, né? Com outras características mais resistentes a doenças, detecção de organismos geneticamente modificados, né? Que são os conhecidos transgênicos, sexagem de embriões, estudo da expressão gênica, né? Através da técnica de PCR, você consegue descobrir a paternidade, né? E também você consegue, se ele estiver muito elevado, quer dizer que a pessoa tem alguma infecção, né? No seu organismo, né? E também consegue descobrir determinada doença e como combatê-la, né? Variações mais comuns das técnicas de PCR, né? Temos a PCR convencional, né? O que essa PCR convencional vai fazer? Vai multiplicar um trait específico do DNA até que a sua concentração seja ampliada e possa ser o quê? Detectada, né? RT-PCR, né? Avalia a expressão gênica a partir do mRNA, né? Multiplex PCR são utilizados diversos DNA para uma única reação e diversos parametros específicos para cada fragmento gênico escolhido. NESD PCR, utilizado quando não consegue amplificar um fragmento gênico na sua reação, não é suficiente para a detecção. PCR isotêmico permite amplificação isotêmica. Ou seja, há várias variações do PCR, né? Não há somente uma, né? Há várias, né? E por isso que há necessidade de mão de obra especializada, né? Para conseguir decifrar esses códigos, né, genéticos que vai surgindo e essas outras técnicas aqui que foi demonstrado agora, né? PCR em tempo real, né? O que vai acontecer para aconteça o PCR em tempo real? A coleta de dados na fase exponencial, né, no início, sem manipulação pós-PCR, resultados quantitativos, né, que é em grandes quantidades, né, requer concentração de DNA, DNA 1000%, né? Tempo de reação reduzido, maior reprodutibilidade, sensibilidade e precisão. Já o PCR convencional é a coleta de dados na fase da reação. Manipulação pós-PCR, preparação de arganose, visualização, né, que precisa, né, para se chegar ao resultado final, né, que é necessário para descobrir, diagnosticar determinada doença, ou requer concentrações maiores de DNA, cDNA, né. Muito tempo para obter resultados, né, o convencional, já o tempo real não.
ele é mais preciso e ele mostra um resultado, né, mais rápido. A terceira geração das técnicas de PCR, ela permite uma quantificação absoluta altamente sensível de ácido nucleico sem a necessidade da fuga padrão ou controle dos endógenos, né? Aqui, como foi dito antigamente, né? Ou como foi dito anteriormente, né? A diferença entre o PCR convencional e o PCR digital, né? O PCR tradicional, né? O que vai acontecer? Calcular a quantidade de produto amplificado do PCR na extremidade de vesículos do PCR, né? Assim, quanto o melhor possível, a concentração de ácido nucleico pode ser determinada a um extenso comparado, intensidade de faixa, amplificada em um gel eletroforese a um padrão conhecido. É limitada a amplificação de ácido nucleico para arranjar em sequência clonar. Tem baixa sensibilidade e a precisão deficiente, né? Quer dizer que não é precisa, né? Na tradicional, né? É um processo não automatizado, né? Somente a discriminação tamanho baseada é possível. Nenhuma expressão numérica dos resultados do processamento carga PCR é exigida, né? Já no PCR digital, ele vai medir o número de moléculas do alvo diretamente, contando a fluorescência positiva nos compartimentos, permite a quantificação absoluta da molécula do alvo usando uma mistura original da diluição da amostra e do algoritmo estatístico de Poisson, né? É altamente sensível e exato, pode ser usado eficazmente na medida absoluta de ácido nucleico, descrição rara e da quantificação absoluta da expressão gênica. Desejado ao nível da precisão pode ser conseguido aumento do número de replicates, né? Pode facilitar a automatização, né? Pode ser usado para análise, né, exatas e complexas, fornece resultados de fácil utilização, né? Ou seja, como podemos ver, para o PCR tradicional para o digital, houve uma grande evolução, né? Houve uma grande melhora, né? Para chegar ao resultado final, né? Com mais precisão e com mais facilidade. A diferença entre o PCR convencional e PCR digital é possível notar aqui na imagem, né? Aqui, PCR digital, aí você consegue fazer uma diferenciação das imagens. E as considerações finais aqui é que houve um grande avanço na área da biologia molecular, permite analisar o conhecido sobre o genoma e sua expressão, uma reação de amplificação in vitro de regiões específicas de ácidos nucleicos, realização e consideração simples, caracterizando 3 etapas: desnaturação, anelação e extensão, né? Para que se possa chegar onde? No resultado final, para se descobrir determinada infecção, determinada doença e como se deve agir, né? Para que seja buscado o tratamento específico para determinada doença, né? E o tratamento, né? As referências, eu agradeço, muito obrigado, né?